casos de abuso sexual de menores, é muito usual a intervenção de psicólogos ou psiquiatras. Francisco foi preso, mas acusa a ex-mulher de ter manipulado as crianças. No episódio de hoje, perguntamos se as crianças dizem sempre a verdade. E se mentem, como se descobre isso? A 10 de novembro de 1997, um homem foi acusado de ter abusado sexualmente de duas irmãs. Então foram as crianças que lhe contaram? Sim, e também se via. A mais novinha tinha os cantos da boca rachados, em sangue. Andava esqueixada, de pernas meias abertas com andadoras. Desconfiei logo do meu marido. Sim, ok. A mais novinha tinha os cantos da boca rachados. Conceição era a madrinha de batismo das duas irmãs. Contou que o seu marido as tinha violado quando estiveram em casa delas. Foi quando a minha madrinha, Dona Conceição, e o marido dela vieram passar um fim de semana a Porto Santo e ficaram em nossa casa. Mas e não disseste nada a ninguém? Ele disse-me para eu não contar nada a ninguém, mesmo nada. E prometeu-me que dava um saco de batatas fritas e bombons. Mas quando é que contaste? Foi quando a minha madrinha voltou no mês a seguir. Ela perguntou-me se eu não tinha feito nada e eu contei. Bom dia. Dona Conceição? É a própria. Estou-lhe a ligar por causa do seu ex-marido, o Sr. Serrano. E queria saber o seguinte, se a senhora soube dos factos logo, porquê que demorou 1 ano e meio a fazer a denúncia? Olha, e aqui é o seguinte, eu tinha medo dele. Eu tinha medo dele e está aqui os meus vizinhos que podem ter. Pois. Então, mas e dizem que, que uma das miúdas perdeu sangue e ninguém deu por nada? É porque a miúda não disse nada. Perder sangue na altura. Nós vimos o sangue. Não, ele está a mentir. Até aí ninguém via nada, ninguém viu nada. Uma coisa tão grave. Então, sendo assim, como eles dizem, então isso seria um caso de hospital em seguida. Então a mãe e o pai, que tratam das crianças naturalmente, que as lavam, que as vestem, que fazem-lhe a cama, até nunca se aperceberam. Estamos afinal, o que é isto? Mas porquê que só se queixaram agora? Nós tivemos vergonha e não sabíamos o que fazer. Mas foram elas que vos contaram? Nós não se apercebemos de nada. Uns dias depois é que a nossa comadre Conceição nos contou tudo. A irmã mais velha disse que tinha sido abusada num café perto de sua casa. O café era conhecido por Levanta-Mortos. Entretanto, fechou, mas naquela época era muito frequentado. Nós estávamos lá no café e
eu fui à casa de banho e ele seguiu-me. E depois fechou a porta, no chão, disse para eu pôr-me de cócoras, tirou-me os calções. Sim. E depois? Depois não conseguia andar porque doía e quando fazia cocó saía sangue. Mas e não havia mais gente lá no café? Não gritaste? Ninguém ouviu nada? Estavam lá para aí 6 ou 7 pessoas, mas a televisão acho que estava ligada. Ele tapou-me a boca e eu vi música alta. Toda a penetração numa criança dentro de uma casa de banho, que é praticamente por onde estão os clientes da casa, onde passam, entram e saem pessoas, e então como é que o Ministério Público consegue fazer uma acusação desse tipo, dessa violência toda? Só mais tarde, na altura do julgamento, é que fizeram a reconstituição dos factos. Francisco Serrano, a irmã mais velha e o juiz foram até ao local. O juiz a mim não me perguntou nada, perguntou foi à queixosa. E o juiz olha para isto e tal, as casas de banho, então onde é que foi e tal, disse o juiz. E a miúda pronto ficou assim imediatamente, foi aqui. Foi aqui e tal. E eu penso cá comigo, alguma vez, alguma vez o juiz vai acreditar isto. Até houve quem dissesse, mas isto é uma coisa tão pequenina, como é que cabiam aqui 2 pessoas. A casa de banho que a criança apontou era dentro do café. Francisco Serrano diz que na altura do crime a casa de banho era num quintal no exterior, só que ninguém, nem as autoridades, nem o seu advogado de defesa, confirmaram esse dado. A menina também se pode ter confundido sobre o sítio onde a casa de banho estava, porque entretanto tinham passado 3 anos. Como lhe disse, eles andam lá todos os dias naquele sítio. E de certeza, pois é ao pé da porta da casa deles. E com certeza que eles se aperceberam, até mesmo o pai que é desses dos copos também, não sei o quê, e souberam com certeza que aquilo levou uma modificação. Portanto, a miúda nunca podia ter ido enganada. Ela foi enganada. Não é? Mas foi-lhe dito, olha, as casas de banho ali já acabaram. Quando vier cá o juiz, diz que foi aquela. A outra vítima era a irmã mais nova, que tinha 6 anos na altura do crime. No domingo de manhã, eu fiquei sozinha com o Sr. Serrano. E ele foi-me chamar e disse-me assim, vem ali comigo à casa de banho. Depois nós entramos e ele abriu o fecho das calças. E magoou-te? Fiquei com a boca toda arrebentada, nem conseguia comer. E então? E depois? Depois fomos ter com a minha madrinha Conceição. E a seguir fomos almoçar. A minha madrinha até reparou que eu nem sequer conseguia comer. A irmã mais nova disse que o crime foi no domingo de manhã, enquanto houve uma missa de crisma na igreja matriz. Disse que tinha ficado sozinha em casa, só com Francisco Serrano, porque a madrinha Conceição tinha ido a essa missa. Nesta fotografia vemos a madrinha Conceição ao lado de Helena Ornelas, que foi crismada nesse dia. Naquela altura, Helena Ornelas tinha 16 anos e tornou-se testemunha do processo porque logo a seguir à missa deu um almoço onde estiveram todos.
E depois da missa, reuniram-se todos? Sim, em minha casa. E foram as duas raparigas também? E como é que elas estavam? Bem dispostas. Quando tiveram a brigar com o meu irmão, estavam bem. Dizem que uma das marcas do abuso era que tinha os cantos da boca rachados. Viu alguma coisa? Não. Não, porque se ela tivesse alguma coisa ia me chamar a atenção, porque entretanto elas sentaram-se à mesa comigo. Pronto, toda a gente sentou-se à mesa, praticamente estávamos frente a frente. Não me apercebi nada de diferente. Eram crianças normais, têm memória delas? Eu não digo bem normais, eram umas crianças, não digo diferentes, mas tinham ali uma pontinha de malvadez. Mas que tipo de inventavam histórias? Sim. Ou eram palavrões? Não, inventavam muitas histórias, muitas mesmo. As duas crianças foram avaliadas por uma pedopsiquiatra. Concluiu que distinguiam a ficção da realidade e que o seu relato era verdadeiro. O psiquiatra é agora chefe de serviço no Hospital do Funchal. Não quis discutir o caso. Se elas estão altamente treinadas para mentir no tribunal, porquê é que não vão mentir à pedopsiquiatra? Porquê é que não lhe há de mentir também? Porque a pedopsiquiatra sabe descortinar a verdade da mentira. Desculpe, mas não, isso não condiz nada. Porque eu estou aqui a falar com uma pessoa e digo aquilo que quero. Está a perceber? A pedopsiquiatra não foi lá a palpar em lado nenhum, nem viu nada. Mas como é que se levam duas crianças a mentir desta forma? Como é que se levam? É fácil. Basta treiná-las bem e depois olha que recebes isto, depois damos-te aquilo, depois dou-te assim, e quer dizer, são crianças, muita gente, as crianças não mentem. Mentira. Mentem, sim senhor, se forem levadas a isso. Na Universidade de Aveiro, um grupo de investigadores criou o Neurolab. O que fazem é estudar crimes e o cérebro humano. Testam a memória, avaliam a mentira e estão a desenvolver novas técnicas de interrogatório. Os estudos científicos mostram-nos que as crianças, a partir mais ou menos dos 4 anos, já têm a noção da mentira e fazem-no muitas vezes deliberadamente. O objetivo delas é essencialmente ganho, porque acham que podem ganhar alguma coisa com aquela mentira. Mas seja o quê? Agradar ou ter um brinquedo? Sim, o ganho pode ser agradar alguém, pode ser ter um objeto, pode ser mais tarde ter algo que naquele momento não tem, que não seja o objeto, porque esse ganho pode ser também uma chamada de atenção. Então, o ganho ser afetivo, por exemplo. Sim, há alguns estudos que vão nesse sentido. Um dos estudos mais conhecidos com crianças, por exemplo, é o caso do estudo de Elizabeth Loftus, que fez com uma personagem que é o Bugs Bunny, não é? Ela mostrava uma imagem onde no logotipo desse programa era o Bugs Bunny, muito pequenino. E depois foi perguntar às crianças que tiveram na Disneylandia nesse dia, qual das personagens da Disney com quem é que tinham estado, com a Minnie, com o Pato Donald. E muitas delas disseram com o Bugs Bunny, inclusive disseram que o pelo dele era muito macio, que tinha uma cauda muito bonita, só que o Bugs Bunny não é uma personagem da Disney e, portanto, ele não estaria na Euro Disney. E a criança incorpora essa falsa memória como sendo uma memória verdadeira? Sim, exatamente como os adultos incorporam essa memória como sendo uma memória verdadeira. Quando nós perguntamos a uma criança se o agressor tinha uma determinada estrutura de rosto, por exemplo, ela pode não saber, ou nem sequer saber como é que era o rosto, mas pode se lembrar de uma mancha que estava, por exemplo, no tablier do carro, onde
supostamente aconteceu essa violação. E então o que acontece é que nós não damos importância a esses pormenores, afinal ela não nos está a descrever aquilo que para nós é o mais importante, não é? O agressor em si. Mas se formos verificar, depois se calhar a mancha estava naquele local, se calhar ela tinha que estar mesmo naquela posição para conseguir identificar a mancha e conseguir verificar a cor, o formato. Portanto, são pormenores que nós temos que ter em conta. Por vezes nós não damos tanta importância a esses pormenores quando as estamos a ouvir, mas são esses pormenores que muitas vezes nos podem indicar se aquele é um relato falso ou um relato verídico. Cerca de 30% a 40% de crianças que relataram ser vítimas de abuso sexual não tinham sido, não tinha acontecido. Isso é uma taxa... É uma taxa elevadíssima, sim. Na altura do julgamento, em 1999, já era obrigatório gravar-se os julgamentos, mas o equipamento do tribunal estava avariado. O advogado de defesa não protestou e deixou andar. Francisco Serrano foi condenado. Ponha-se no lugar do juiz. Duas crianças acusam o senhor de terem sido abusadas sexualmente por si. Uma violação sexual grave. O que é que faria? O juiz tem que ter provas disso para me condenar. Num crime sexual, a única prova que existe é a palavra da vítima. Então, vamos lá ver. Eles ali, os juízes, no julgamento do caso, eles só estavam a receber mentiras. E eu vou-lhe dizer porque é que eles fizeram isso. Porque ela, a tal senhora Conceição... Sua ex-mulher. A minha ex-mulher falou-lhe em dinheiros. Dinheiros fáceis, não é? E lá estão eles a receber uma indemnização. Até a última hora eu tive sempre a pensar que isto não passava de um eleio e que se ia desenliar. Mas o que eu senti ainda mais vergonha foi depois ter de ocupar lugar que outros, que eu mandava neles, não é? E depois tive que eu ocupar esse lugar também. O lugar de preso? Exatamente. Da farda passar para o recluso. Foi uma coisa que eu senti assim um bocado, que me fez chorar até. As duas crianças são hoje raparigas na casa dos 20 anos. Procurámos no Facebook e facilmente as encontramos. Eu sou jornalista da SIC. Tentei contactá-la através do Facebook por causa daquele caso que se passou no Porto Santo com o Sr. Rafael Serrano, acusou de abuso sexual. Tem memória disso? Era muito pequenina. Não sei do que está a falar. Então, nunca foi depor a tribunal acusar um senhor mais velho de abuso sexual? Não sei do que está a falar. Mas olha que há um processo em tribunal e esse senhor foi julgado e esteve preso. Deve estar a fazer algum engano aqui, porque... Em Porto Santo vivem cerca de 4.000 pessoas. Verificámos que a filiação, a data e o local de nascimento da vítima correspondem à pessoa com quem falámos. Mas há que respeitar que num assunto tão íntimo não queira recordar o passado.
A irmã mais nova, que é hoje uma mulher, foi igualmente localizada através do Facebook. Curiosamente, respondeu da mesma maneira. Sim, bom dia. Bom dia. Sim. De Porto Santo. Sim. Eu estou a trabalhar num caso que envolveu num processo no Porto Santo já há muitos anos. Está recordada? Não. Acusou um senhor de abuso sexual, não foi? Não sei do que está a falar. Não? Não. Desde o início que Francisco Serrano diz que foi tudo orquestrado pela sua mulher quando se separaram ao fim de 2 anos de casamento. Eu não podia olhar para lado nenhum. Isto, fosse onde fosse num restaurante, fosse numa rua, fosse o que fosse. Se tivesse ali uma mulher ou 2 mulheres que eu olhasse para ali, já tinha aqui um problema com ela. Então, estás sempre olhando para lá. Não podes ver mulheres. E se falava com homens é porque eram isto e aquilo, difamava as pessoas. Se falava com mulheres é porque... Está certo. E então... Separado dela, ela resolveu imediatamente arranjar um divórcio litigioso no Tribunal de Família do Funchal. Levou para lá uma carrada de mentiras, no objetivo de arranjar uma pensão de alimentos à minha custa. Francisco Serrano teve de arranjar um advogado para o processo de divórcio porque a ex-mulher queria ficar com uma parte do seu ordenado. Na altura, há 15 anos, ganhava 1000 euros. No fundo era uma questão interesseira, mas além do económico, do dinheiro, havia malvadez, havia desejo mesmo de castigar. E o que é que as testemunhas disseram que ela dizia? Que não descansava enquanto ele não fosse preso. Foi na altura do divórcio que surgiu o processo das 2 irmãs e apareceu outro em que Francisco Serrano foi acusado de ter abusado sexualmente de 2 rapazes. Nesse processo não se conseguia provar absolutamente nada. Primeiro, porque quem apresentou a queixa, curiosamente, não foram os 2 rapazes visados. Foi alguém que não sei quem. Portanto, foi-lhes perguntado se eles tinham sido abusados sexualmente pelo Francisco Serrano. Sim, sim. E eles responderam? Não sabiam de nada. E conheciam sequer a pessoa? Não. Começam a aparecer em todos os tribunais queixas, vigarices, trafalhices, coisas inventadas por essa tal senhora Conceição. Eu não fazia mais nada senão andar nos tribunais, nas polícias, na PSP, na judiciária. Eu fui a todos. Confirmámos no Tribunal do Funchal que a ex-mulher acusou Francisco Serrano por agressões, ameaças e difamação. Mas estas queixas foram todas arquivadas. Dona Conceição? Olá. A Dona Conceição está? Obrigada. Hoje em dia, Conceição é uma senhora de 75 anos. Continua a morar na mesma casa onde viveu com Francisco Serrano. Como? A minha avó está doente. Venha segunda ou terça. Mas ela disse que me dava uma entrevista. O quê? Ela disse que me dava uma entrevista. Mas ela está doente.
Mas eu ainda agora a vi à janela. Eu só queria dar-lhe uma palavrinha. Não pode, está muito doente. A ex-mulher também acusou Francisco Serrano de ter forçado um vizinho, chamado José Maria, a ter relações homossexuais. Ela lá pôs uma aderência, diz que é cartomante e massagista, mas é analfabeta, é uma estúpida, eu não percebo nada daquilo. Mas aquelas pessoas são muito fáceis de cair nestas coisas, está a perceber? E então aquilo dão tudo e mais alguma coisa. Quando ela lá mexe nas cartas e diz, olha, não sei o quê. E daí ela arranja dinheiro até para comprar algumas pessoas. E então, o tal Zé Maria, que era lá a empregada da casa, das limpezas e das compras, o tal Zé Maria, a empregada, não sei se percebe este toque, o tal Zé Maria, a empregada, que tudo faz, tudo fazia, não sei, agora é capaz de já ter juízo, não é? Mas tudo fazia, tudo dizia, conforme a senhora lhe incutisse. Pouco depois de ter ido ao tribunal fazer queixa de Francisco Serrano por abuso sexual, José Maria assinou uma carta a dizer que era tudo mentira. O atual paradeiro de José Maria é num quarto alugado numa das zonas altas do Funchal. Batemos-lhe à porta, mas não estava ninguém em casa. Por isso deixámos-lhe um bilhete com o nosso contacto. O bilhete deu resultado. Conseguimos chegar à fala com José Maria, mas ele cortou a conversa. Mal percebeu qual era o assunto. Sim, Zé Maria? Estou. É a Sofia Pinto Coelho, finalmente. Tu? José Maria nunca mais nos atendeu o telefone, deixando ficar a dúvida se terá dito a verdade quando fez a queixa ou quando assinou o desmentido. Sim, Dona Conceição. Sim. É a jornalista da SIC, Sofia. Como está? Bom dia. Eu só meio que quer. Não, a questão é esta. Eu estou a fazer... O que é que ele querem? Não. Ele sabe o que fez, o que é que ele querem? Dona Conceição... Olha, ele não ia ser condenado por não fazer nada. Nem quero eu vou falar mais nele. Pronto, não é nele, é na situação do caso judicial. A questão é essa. Porque há aqui muitas coisas que não... Não bate certo. Exatamente. Isso é o que dizem. Pronto. Isso é o que dizem. Ele para ser condenado hoje quando estudarem, na frente da cavar batatas. Para ver as verdades e ouvir as verdades. E eles sabem quando a pessoa está mentindo ou não está mentindo. Os juízes sabem isso? Sabem isso, sabem? Sim, senhora. Durante anos, Francisco Serrano carregou os documentos do seu processo, sempre na tentativa de ver se algum advogado se interessava em reabrir-lhe o caso. Eu trazia sempre no meu carro, atrás, uma carga de papai dessa porcaria, desculpa o termo. E até uma vez, ali no Estádio Nacional, comecei a pensar. Eu estava lá com uma pessoa que fomos lá fazer um disco, num dia de verão, e eu comecei a pensar, ando aqui carregado com esta papelada para quê? Pronto, olha. Mas o que é que fez? E então destruí aquilo tudo, rasguei aquilo tudo. Vai-se rasgar isto e pronto.
Às vezes até gostava daquelas conversas deles, daquelas... De ouvir as histórias. Aquelas histórias e não sei o quê. E então, às vezes divertia-me um bocado com isso. Quase todos eles arranjam histórias. Eu não estou a arranjar história nenhuma. Eu estou a dizer a verdade. Mas eles, quase todos, arranjam uma história. Enfim, para não dizerem lá os problemas deles, ou o guarda, ou isto ou aquilo. Não sei o quê. Mas já pensou que se tornou igual a eles? Pois já pensei. E já pensei que somos todos iguais. No próximo episódio. Eu vi a minha vida perdida, vi o meu pai vender tudo para pagar a um advogado que nada fez. Se na altura tivesse havido uma investigação como deve de ser, eu não estaria aqui. Bruno e José Quintino, culpados de homicídio. Aquilo só os leões da roda da presa. Então quem é que deu as facadas? Quem é que deu as facadas? Não sei. Ouço a Sandra a dizer, fujam que eu já matei. Acredita na história de Bruno e José. Se eu tivesse agredido a vítima, não ia ao posto da judiciária. Tentei minimizar a coisa para ele porque era meu irmão. Eu pensei nele, ele não pensou em mim. A Prova, episódio 7. Cumplicidade. Quinta, na SIC.